Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja bem. Aqui é a tia Erika para uma nova videoaula. E o tema de hoje é harmonia das funções reprodutivas. Belezinha? Hoje a gente vai dar início ao capítulo 7, onde iremos falar sobre a reprodução humana. Nos capítulos anteriores, a gente já deu início ao estudo da reprodução, né? A gente viu a reprodução das aves, dos anfíbios, vimos a reprodução de alguns mamíferos, né? E hoje a gente vai dar introdução ao estudo da reprodução humana, belezinha? E para a gente estudar a reprodução humana, a gente precisa conhecer os órgãos envolvidos, a gente precisa entender os hormônios envolvidos, além de outras coisinhas antes de chegar propriamente dito na parte reprodutiva, beleza? Então, vamos lá. Antes da gente falar das funções reprodutivas, a gente tem que falar sobre alguns elementos, entre eles, né, o esteroide, ok? Que não é o esteroide que destruiu a Terra, ok? Que destruiu a Terra, não, que destruiu os dinossauros, né? Mas sim um grupo de substâncias químicas lipídicas de fundamental importância no funcionamento do nosso corpo. Ele, né, de acordo com sua organização molecular e propriedades funcionais, os esteroides eles podem ser classificados em 7 grupos. Quais são eles? Estrógenos, andrógenos, que principalmente são a testosterona, progestanos, que são as progesteronas, mineralocorticoides, glicocorticoides, vitamina D e ácidos graxos. Porém, os principais e principalmente os envolvidos na reprodução, ok? São a testosterona e a progesterona, ok? A gente vai ter mais como foco, principalmente que a gente vai estar estudando a parte reprodutora humana, tá? Que esses dois hormônios são de fundamental importância. Então, vamos aqui continuando. Bom, esses hormônios que eu acabei de falar, progesterona e testosterona, são hormônios sexuais. Mas o que são hormônios sexuais, né? Primeiro, aí pela imagem, vocês podem ver a estrutura do estrógeno, ok? E da testosterona, ok? Aí para vocês, sendo o estrógeno um hormônio, ambos os hormônios, né, são encontrados tanto no homem quanto na mulher, porém em quantidades diferentes. Na mulher, você vai encontrar uma quantidade grande de estrógeno e no homem uma quantidade grande de testosterona, ok? O que vai dar as características de cada sexo. Mas vamos entender o que são esses tais hormônios sexuais. O que são esses hormônios sexuais? O hormônio sexual é uma substância química secretada por uma gônada. O que são gônadas? São órgãos que irão produzir células reprodutivas, ou seja, irão produzir gametas. Beleza? Além de produzir gametas, eles também produzem esses hormônios que vão dar características aos indivíduos. Exemplo desse tipo de hormônio. Eu tenho o estrógeno e a progesterona, que nas mulheres é produzido no ovário. E eu tenho a testosterona, que nos homens é produzido no testículo. Beleza?
Estas secreções, elas são lançadas no sangue no período da puberdade a partir de estímulos no hipotálamo, que vão levar a hipófise a liberar dois hormônios, o FSH e o LH, mais conhecidos como gonadotrofinas. Gente, FSH é uma sigla para o hormônio folículo estimulante, ok? E LH é uma sigla para hormônio luteirizante, beleza? Esses hormônios vão ser encontrados, né, tanto no homem quanto na mulher, ok? Porém, em quantidade diferente, tá? A secreção desses hormônios varia sua intensidade de acordo com o sexo e a fase de vida do indivíduo. Bem mais adiante, a gente vai estudar que o FSH e o LH, eles vão estar atuando diretamente na questão do reprodutiva, né? O amadurecimento do óvulo, ok? E até mesmo o nível, a quantidade desses hormônios presentes no corpo da mulher pode indicar o quê? Pode indicar se ela está grávida, se ela está no seu período fértil, ok? Então, a compreensão desses hormônios é de fundamental importância, beleza? Mas eu quero ressaltar que, tá? A produção desses hormônios acontece já desde bem cedo, ok? Mas ele vai variando, né, a sua intensidade com o tempo e a quantidade, ok? Esses hormônios já começam a ser produzidos, né, ainda na gestação, ok? E vai, né, caindo após o nascimento e volta a crescer já ali em torno da adolescência, ok? Que aí vai dar literalmente as características do sexo masculino e características do sexo feminino, que a gente vai ver mais adiante. Calma, jovem. Então, aqui, ó, produção de hormônios sexuais entre homens e mulheres, né? Aqui eu tenho a produção média desse hormônio e tenho a idade, ok? Esse tipo de idade, ou esse tipo de hormônio, ele é produzido já ainda no período de gestação, né? O feto já começa, né, a conseguir produzir. Porém, é pouco. E quando a criança nasce, continua sendo pouco a produção desse tipo de hormônio, que só vem aumentar a sua produção na adolescência, ok? Tendo seu pico, né? Ali durante os meninos, durante os 20 anos, um pouco mais de 20 anos, entre os 20 e 30 anos. Já nas meninas, nas mulheres, a sua produção, né? Seu pico de produção desse tipo de hormônio acontece entre os 30 e os 40 anos. Após os 50 anos, não, após os 40 já começa a cair a produção desse hormônio, mas cai drasticamente após os 50 anos. Por quê? Porque normalmente a mulher vai entrando no período da menopausa. Claro que existem as menopausas tardias e aquelas que são antecipadas. Aí no gráfico que eu coloquei para vocês, a menopausa está entre 40 e 60 anos, né? Bem antigamente, falava-se que a menopausa iniciava-se nos 50 anos, né? No momento, em alguns livros vocês podem encontrar o quê? Que a menopausa ela já se inicia aos 40 anos. No meu entendimento, na minha concepção, os 40 anos
são menopausas adiantadas, né? Boa parte das menopausas eu concordo com os livros mais antigos, que são em torno dos 50 anos, tá? Que aí, nesse período, a mulher já não vai estar mais menstruando, ok? Vai acabar aquele sofrimento, o sofrimento é um sofrimento, né, de todo mês, né? E aí, com isso, o que significa o parar da menstruação, né? É que os ovócitos, eles não vão estar mais sendo liberados. Não vai estar mais, o útero ele não está mais sofrendo uma descamação, ok? O endométrio não está sendo descamado e aí você sangrando. Calma que a gente vai falar sobre menstruação também. Não hoje, mas nas próximas aulas a gente vai falar sobre os órgãos sexuais, né? E sobre menstruação, sobre gravidez, mas tudo no seu devido tempo, tá bom? Então, aí, como vocês podem ver, a produção desses hormônios sexuais femininos, eles têm início ali na adolescência, né? Vai aumentando consideravelmente dos 12, 13 anos até os 30, ok? Chegando dos 30 aos 39, é um aumento grande, é um período que a mulher tem uma grande concentração desses hormônios, que após os 40 vai diminuindo drasticamente, ok? Mas ainda é produzido até uns 70, 80 anos, belezinha? E nos homens, a produção em si, ela é considerada maior, né? A produção da testosterona, principalmente, acontece em torno dos 20 e dos 30 anos. Após os 20 e 30 anos, vai tendo uma queda. Porém, entretanto, todavia, se você observar bem pelo gráfico, a produção, ela ainda apesar de estar caindo, ela é muito maior do que a produção dos hormônios sexuais femininos, né? A produção masculina é muito grande. É tanto que o homem, ele não para de produzir gametas, ok? Lembrando, o gameta masculino é o espermatozoide, né? E o gameta feminino é o ovócito, ok? Bom, e aí, a mulher para a produção de óvulos, né? Não tem. É tanto que, na verdade, a mulher nasce com uma quantidade específica e vai perdendo essa quantidade com o decorrer dos anos. Já o menino, ele produz eternamente espermatozoide, o bichinho lá com 80, 90 anos e ainda está produzindo, tá? Ok? Bom, aí é o gráfico para vocês da produção de hormônios sexuais no homem e na mulher. Então, vamos dando continuidade, né? E aí eu falei de dois hormônios, né? O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Oxi! O primeiro hormônio que a gente vai ver é o hormônio folículo estimulante, tá? Essa sigla é porque o nome é em inglês. Não me peça para falar em inglês, porque meu inglês é horrível, ok? Em mulheres, a sua ação nos ovários vai estimular o amadurecimento do folículo, que é o local onde o óvulo é mantido, até ser liberado para a fecundação. E a secreção do estrogênio, que dará continuidade ao processo ovulatório, ok? A gente vai ver que a produção do FSH, ele vai se iniciar o quê? O amadurecimento das células foliculares, que vai estimular na secreção de estrogênio
com o desenvolvimento do folículo, ok? Então, preste atenção, a principal utilização do FSH nos ovários, né, na mulher, vai ser o amadurecimento das células foliculares que vão estimular a secreção do estrogênio, ok? Para quê? Para desenvolver o folículo, que vai ajudar, né, no momento reprodutivo. No momento reprodutivo, não, na verdade, no desenvolvimento reprodutivo, ok? Nos homens, sua ação nos testículos estimula as espermatogônias, que são células que vão dar origem aos espermatozoides através da divisão celular, ou seja, vai estimular as células do tubo seminífero a desencadear o processo de divisão celular que vai produzir o que? Os espermatozoides, ok? Então, o FSH é nas mulheres, né? Ele é responsável pelo quê? Por amadurecimento dos folículos e estimular a secreção de estrogênio. E nos homens é responsável pelo quê? Pela produção dos espermatozoides, ok? Ele vai atuar ali no testículo para ter a formação dos espermatozoides. Agora, o hormônio luteinizante nas mulheres, além de aumentar a produção de estrogênio, que leva à ovulação, leva à formação do corpo lúteo, ok? Que é uma estrutura responsável pela produção de progesterona, um hormônio que vai desencadear as características sexuais secundárias e conservar o endométrio, ok? Que o endométrio, quando quando não ocorre a fecundação, ele descama e aí que ocorre a menstruação, tá? Mas isso a gente vai ver mais lá pra frente, ok? Mas, tia que falou tanta coisa, resume aí o que é a atuação do hormônio luteinizante nas mulheres. Bom, nas mulheres, o LH ele vai promover a secreção de estrogênio e vai induzir a ovulação e o rompimento do folículo. Para quê? Para liberar o ovócito primário, tá? Lembrando, se esse ovócito ele for fecundado, né, vai ocorrer o quê? A formação de um bebê. E aí vamos para o desenvolvimento desse novo indivíduozinho, beleza? E nos homens, ele leva as células intersticiais ou de lente à produção de testosterona, que desencadeia o amadurecimento dos órgãos genitais, a promoção do impulso sexual e o surgimento dos caracteres sexuais secundários. Resumindo, ele vai estimular as células intersticiais na produção da testosterona, que vai afirmar as características sexuais secundárias, tá? A gente vai ver já quais são essas características primárias e as secundárias. Beleza? Ok. Acho que tá fácil, né? Então vamos continuando. Mas o que são características sexuais primárias e secundárias? As características sexuais primárias são aquelas que se referem aos órgãos genitais. As secundárias são características por alterações corporais provocadas pelo sistema reprodutor, ou seja, estamos falando da puberdade, ok? O período que vocês, né, estão passando ou vai dar início a passar. Alguns iniciam a puberdade antes do período que tem como normal, entre aspas, né? Que normalmente acontece com o que temos como padrão, e existe alguns indivíduos que têm essa puberdade tardia, acontece após o período padrão, ok? Então, existem pessoas que se desenvolvem mais cedo do que outras. Isso vai depender basicamente dos hormônios produzidos no seu corpo. As meninas iniciam-se a puberdade
em torno dos 12 e até os 15 anos, e nos meninos do 13 aos 16 anos, ok? Nesse período de puberdade, nas meninas vai ocorrer o quê? O aparecimento de pelos pubianos e nas axilas, ok? Vai ocorrer o crescimento dos seios, tá? O alargamento do quadril, aumento do tecido adiposo e início do ciclo menstrual. A menina vai começar esse período incrível, para não dizer outra coisa, né? Do período do ciclo menstrual, né? Vai começar a ter o descamamento ali do endométrio na menina. E nos meninos, como eu disse, a puberdade dá-se início aos 13 anos, né? E aí ela se manifesta aparecendo também pelos por várias partes do corpo, nas axilas, na pubis, no rosto, né? O alongamento agora dos ombros, desenvolvimento do pomo de Adão, aquele gogozinho, aquela pedrinha que tem ali no pescoço, tá? O aumento da massa muscular, o engrossamento das pregas vocais, né? O menino vai começar a falar assim, tem hora que fala mais sim, tem hora que fala mais grosso, né? E vai ter também o aumento dos órgãos genitais, ok? E a capacidade de ejaculação, tá? Também vai ter o surgimento, né, das termidas e chatinhas, espinhas, odores que antes não tinha, né? Vai ter mais forte. É um período basicamente que vocês já estão, de certa forma, vivenciando essas modificações, né? Também você vai começar a ver o sexo oposto como algo assim mais atrativo. Não vai ter menina, eca, menino, eca, não vai ser mais assim, tá? Começa mais ou menos durante esse período que você começa a ter os seus crush da vida. Claro que hoje em dia, né, o menino tem 8 anos, já tem um crush, já tem um namorado, mas isso não vem ao caso agora, ok? Então, o que eu quero de vocês é que vocês entendam o que são essas características sexuais primárias e secundárias. As primárias, elas estão relacionadas ao órgão genital, ok? O seu desenvolvimento desse órgão. E as secundárias são relacionadas ao nosso corpo, as mudanças que vai ocorrendo no nosso corpo, né? O desenvolvimento do pomo do Adão, desenvolvimento dos seios, ok, né? O aparecimento das espinhas, os odores que vêm surgindo, ok. Essa parte é bem fácil. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer questionamento, pode me fazer lá no grupo. A gente vai debater exatamente esse assunto lá no grupo, beleza? Fale das suas experiências. Dando continuidade, tá? Isso foi já referente aos hormônios, né? A gente tem que entender os hormônios, né, que vão atuar no sistema reprodutor, né? No desenvolvimento dos meus gametas, até a formação da minha célula inicial, que é o zigoto, ok? E aí a gente já estamos dando mais um pé em relação à reprodução humana, ao entendimento sobre o sistema genital. Hoje a gente vai ver um geralzão, a gente vai ver o início antes mesmo de ir para os órgãos, ok? Para ir ver o sistema genital masculino e o sistema genital feminino, que será visto na próxima aula, ok? Na reprodução humana, ela é feita entre um homem e uma mulher, ok? São indivíduos de sexos opostos, onde a mulher vai contribuir com o ovócito e o homem vai contribuir com o óvulo, né? E o homem vai contribuir com o espermatozoide, beleza? Na reprodução humana, eu preciso de dois indivíduos dos sexos opostos.
do sexo feminino e outro do sexo masculino. Cada um vai contribuir com um gameta. A mulher contribui com o óvulo e o homem contribui com o espermatozoide. Onde é que é produzido esses gametas, tá? O óvulo é produzido no ovário. O espermatozoide é produzido no testículo. Beleza? Mais uma vez. O óvulo é produzido no ovário. Olha, ó, óvulo, óvulo, ovário, óvulo, ovário. Parecido, ó. Óvulo, 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 conecta, ok? O espermatozoide, ele é formado no testículo, ok? Lembrando, o ovário é a gônada feminina, tá? E o testículo é a gônada masculina. O testículo é responsável pela produção do espermatozoide e o ovário é responsável pela produção do óvulo. Belezinha, belezinha. E aí a gente vai estudar, né, como é que é produzido esse óvulo e como é que é produzido esse espermatozoide, ok? Uma vez que para a produção do óvulo e do espermatozoide ocorre um processo chamado de gametogênese, que é o que? A formação desses gametas, que basicamente são produzidos, são formados por meiose. Ok, mas a gente vai ver já daqui a pouco. Quando o espermatozoide encontra um óvulo, né, ocorre o que? A fecundação, e aí surge a célula inicial, a célula ovo, que é chamada de zigoto. O zigoto é quando o óvulo já se encontra fecundado, já se encontra o quê? Um espermatozoide dentro desse ovo, ok? E aí, o homem, né, e a mulher, cada um vai contribuir com seu material genético. A mulher, ela é XX, seus cromossomos sexuais é XX. O homem é XY, ok? Então, cada um vai contribuir com um hormônio, desculpa, com um cromossomo sexual para identificação do sexo. Então, a mulher ela sempre vai estar dando ali o X, que ela é XX. Então, quem vai dizer qual vai ser o sexo do bebê é o homem. Se o homem der o X, vai ser menina. Se o homem der o Y, vai ser menino. Ok? Preste muita atenção nisso. Ok? Cromossomos, né? A gente vai depois dar 23 pares de cromossomos, mas o último cromossomo, que é aquele que vai dar característica sexual, o da mulher é XX e o do homem é XY. E o homem é o responsável por dizer, vamos dizer assim, entre aspas, dizer qual vai ser o sexo do indivíduo que vai ser desenvolvido, se vai ser homem ou menino, uma vez que a mulher sempre vai dar o X e o homem é que vai ficar entre dar o X ou dar o Y. Se ele der X, vai ser menina, se ele der Y, vai ser menino. Belezinha? Então, só recapitulando, para eu falar 10 milhões de vezes para vocês pegar. A mulher, ela vai ter o ovário, ela tem o ovário e ela vai produzir o óvulo. O homem tem o testículo, vai produzir o espermatozoide. O encontro entre o óvulo com o espermatozoide vai formar a célula inicial, o zigoto, que vai se desenvolvendo e vai formando o bebezinho, que vai se desenvolvendo na barriguinha da mamãe. E aí depois vai nascer, vai virar esta coisa que é hoje, né? Que são vocês, né? Vocês são extremamente guerreiros. A gente vai ter uma aula específica para falar sobre essa parte reprodutiva, mas eu quero dizer basicamente o quê? Na cabecinha do espermatozoide é um local que a gente vai encontrar o material genético do pai, do homem, ok? E aí quando ele penetra o óvulo, ele entra no óvulo, ok? É liberada uma substância que impede que outros espermatozoides entrem. Também
na hora que a cabecinha do espermatozoide, né, entra, que a gente também depois vai ver a estrutura do espermatozoide, né, que essa cabecinha entra e a caudinha, o flagelo, ok? Ele fica fora. Ele ocorre um rompimento entre a parte que fica o material genético e esse flagelo. O flagelo acaba sendo como se fosse, entre aspas, quebrado esse espermatozoide, tá? E aí, se você está aqui, porque você nadou, meu bem, muito bem. Você foi incrível, você venceu muitos espermatozoides, porque na ejaculação, na liberação do lembrando, eu tenho o sêmen e tenho o espermatozoide. O sêmen é uma substância que você vai encontrar proteínas, vai encontrar o espermatozoide e proteínas, outros líquidos vão estar ali presentes. E eu tenho o espermatozoide, que é o gamete sexual masculino. Por amor de Deus, eu só peço. Não vou me dizer que é a mesma coisa, não, porque isso mata meu coração, tá? Porque vocês têm uma mania de colocar na prova como se fosse a mesma coisa, mas não é não, viu, meu povo? Por amor de Deus, não faça isso com a tia, não. Então, vamos continuando aqui, tá? Então, vamos entender agora como é essa tal de gametogênese, ok? A gametogênese é um processo de formação e desenvolvimento de células especializadas para a reprodução. Nas mulheres ocorre a ovulogênese, a formação do óvulo, beleza? Ovulogênese, formação do óvulo. Olha o nome, ó. Óvulo, ali, só o gênese que tá a mais. E nos homens ocorre a espermatogênese, ou seja, a formação do espermatozoide. Gente, os nomes são muito parecidos. Não me vão confundir, não, porque vocês vão dar um cascudinho em vocês, viu? Se vocês confundir, nas mulheres ocorre a ovulogênese e nos homens ocorre o quê? A espermatogênese. O que produz na ovulogênese? O óvulo. O que produz na espermatogênese? O espermatozoide. Babado. Então vamos lá ver como ocorre essa ovulogênese e essa espermatogênese. Então, gente, vamos entender agora como é que ocorre a gametogênese. Lembrando, nos homens ocorre a espermatogênese e nas mulheres a ovogênese. A espermatogênese é responsável pela formação do espermatozoide e a ovogênese é responsável pela formação do óvulo, pela produção do óvulo. A espermatogênese acontece no testículo e a ovogênese ocorre no ovário, ok? No meu lado esquerdo, eu tenho o espermatogênese. Vocês vão ter que prestar bastante atenção, porque a tia está sem o apontador laser dela, tá? Então, tudo se inicia onde? No testículo. O testículo vai formar quem? A espermatogônia, ok? A espermatogônia ela vai se desenvolver formando o espermatócito primário, ok? Esse espermatócito primário ele vai sofrer várias divisões meióticas. Divisão meiótica e divisão mitótica vocês vão ver só o próximo ano, tá? Então tenha calma, só aceite no momento que ocorre essas divisões celulares. O que é basicamente uma divisão meiótica ou uma divisão mitótica? São divisões celulares, ok? A célula é dividida. E a gente vai ver que a divisão, na verdade, é a formação de mais células, tá? Mas calma. Então, o espermatócito primário ele vai sofrer várias divisões mitóticas, ok? E aí vai ocorrer a formação de quem? Do espermatócito secundário, ok? Então, preste atenção. No testículo é produzido a espermatogônica. A espermatogônia é desenvolvida, forma o espermatócito primário. Esse espermatócito primário vai sofrer divisão meiótica, ok? Dessa divisão meiótica, ele vai formar o espermatócito secundário.
Tio, o que são esses 46xy, 23xy? Bom, quando ele está sendo uma espermatogônia, ele vai estar com 46 cromossomos. No espermatócito primário, ele também vai estar com 46 cromossomos. Porém, quando ele sofre a divisão meiótica, ele vai ficar com metade da quantidade de cromossomos que ele tinha inicialmente. Ele não tinha 46, ele passa a ter 23 cromossomos. Ok? Porque eu estou dividindo ali, né? Vai ficar o X para lá, o Y para cá, por exemplo. E aí, depois da formação do espermatócito secundário, vai ocorrer a segunda divisão meiótica, ok? Lembrando, eu tenho a primeira, né, que forma o espermatócito secundário, e aí eu tenho a segunda divisão meiótica, que a gente, depois, é bom quando você já tem visto meiose e mitose. Mas, vamos lá, né? Na segunda divisão meiótica, a quantidade de cromossomos ela vai permanecer e eu vou ter a formação de 4 novas células, ok? Uma célula vai originar 4 células. Isso na meiose. Na mitose, uma célula forma 2 novas células. Mas na meiose, ok? Eu tenho que uma célula que vai formar 4 novas células, com a metade de cromossomos da célula inicial. Se na célula inicial tinha 46 cromossomos, as minhas 4 células formadas vão ter cada uma 23 cromossomos. Beleza? E aí é formado quem? As espermátides, ok? Ou seja, o espermiogênese. E aí ocorre o desenvolvimento do espermatozoide, porque eu tenho ali só a célula, né? E aí vai ter o quê? O desenvolvimento da sua estrutura, do seu flagelo. O flagelo, quando a gente for ver a estrutura do espermatozoide, vocês vão ver que o flagelo é o grande responsável por dar mobilidade a esse espermatozoide. E é como se fosse numa minhoquinha. É como se fosse numa minhoquinha se batendo assim. Vocês não estão vendo, né? Eu falo como se vocês estivessem vendo. Mas é basicamente isso. Então, recapitulando de uma forma mais rápida, o que é a espermatogênese? É um processo de formação do espermatozoide. Acontece no testículo. O testículo vai formar o que? A espermatogônia, que possui 46 cromossomos. Essa espermatogônia vai ser desenvolvida e vai formar o espermatócito primário. O espermatócito primário vai sofrer uma divisão meiótica e vai formar o espermatócito secundário, agora com 23 cromossomos. Esse espermatócito secundário vai sofrer uma segunda divisão meiótica e vai formar 4 espermatídeas, ok? Espermátidas. E aí, dessas 4 que são formadas na segunda divisão meiótica, vai ter o desenvolvimento do meu espermatozoide. Belezinha? Agora vamos para a ovogênese. A ovogênese é um processo no qual vai ocorrer o que? A produção dos óvulos. Acontece aonde? Acontece no ovário, ok? Uma coisa. A espermatogênese, ela se inicia no período da puberdade, aí na adolescência. Já a ovogênese, ela se inicia ainda durante a vida uterina, ok? Ainda a criança na barriguinha da mãe já começa essa etapa, ok? E os meninos, a espermatogênese é durante a vida toda, ok? Começa assim na puberdade, mas leva a vida toda. Ele continua produzindo espermatozoide até dar uma dor. Enquanto que nas meninas, ela se inicia ainda na vida uterina e vai levar
até em torno dos 50 anos. Após os 50 anos, não há produção mais de óvulos, né? Que aí como o livro que eu falei mais anteriormente, em alguns livros já se inicia em torno dos 40 anos, mas boa parte só leva em consideração em torno dos 50, que é o período da menopausa, que é o período que não há mais produção de óvulos, beleza? E a menina, ela nasce com uma quantidade específica de óvulos, tá? Mais uma vez, a ovogênese, ela se inicia durante a vida uterina, durante a formação do feto, ok? E leva à formação do ovócito maduro, ok? A ovogênese, ela se divide também por mitose e transformações dos ovócitos primários, ok? Então, eu tenho basicamente aí o meu ovário, né, no meu lado direito. Agora vamos observar o lado direito. Esse meu ovário vai produzir o meu ovócito primário, ok? Onde é que vai ser produzido? No folículo primário, ok? E aí, o ovócito primário vai se desenvolvendo, né? Vai ali encontrar as células foliculares e vai formar, né? Vai ter o que? O seu crescimento, seu desenvolvimento, seu crescimento. Preste mais atenção. Tem um ovário, ele vai produzir o meu ovócito primário. No meu ovócito primário, ele vai se desenvolver, ele vai crescer, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, ok? Ele continua crescendo. Quando ele está consideravelmente grande, né? Ele vai ocorrer a primeira divisão meiótica, ok? Sofrer a primeira meiose. No que ocorre a primeira meiose, ocorre a formação do ovócito secundário, no qual eu não vou ter mais os meus 46 cromossomos. Eu vou ter apenas quantos? 23, ok? Então, só recapitulando, tem o meu ovário, ele vai produzir o meu ovócito primário com 46 cromossomos. Ele vai começar a crescer, 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 crescer. Quando ele estiver num tamanho adequado, vai ocorrer a primeira divisão meiótica, ok? Quando ocorre a primeira divisão meiótica, ocorre a formação do meu ovócito secundário. E agora o meu ovócito secundário vai ter 23 cromossomos, ok? E também vai ocorrer a formação do primeiro corpo polar, ok? Primeiro corpo polar. E aí vai sofrer uma segunda divisão meiótica. Vai ter uma segunda divisão meiótica. E aí é formado quem? O meu ovócito, né? Secundário já desenvolvido totalmente, ok? Que já vai estar pronto para ser liberado e ser fecundado. Se o meu ovócito secundário ele for, né, fecundado, vai ter o desenvolvimento do embrião, né, vai ter a formação do zigoto, da célula inicial, que vai formar um novo indivíduo, ok? O ovócito secundário e o primeiro corpo polar, né, que eu falei. E aí, gente, uma coisa que eu quero lembrar para vocês. A espermatogônia, ela vai estar acontecendo na puberdade, vai se dar início na puberdade. E a ovulogênese, ela já se inicia ainda no corpo da mãe. A menina, ela tem uma quantidade específica de ovócitos, ela já nasce com uma quantidade específica, ok? E aí ela vai perdendo com o decorrer da vida dela, né? Que com o decorrer da vida, esses ovócitos vão sendo liberados, né? É tanto que o que é a menstruação quer dizer que não ocorreu fecundação. O óvulo, o óvulo não foi fecundado, então vai ser o que? Descartado, beleza? Ele vai ter o descamamento do endométrio e tal, mas vamos ver melhor no próximo aula, ok?
Então, eu preciso que vocês consigam identificar o que é formado em cada processo, onde é produzido, ok, e qual o tipo de divisão que ocorre, que é a divisão meiótica, ok? E que um acontece na puberdade e o outro já se inicia no corpo da mãe, porém, o início do seu desenvolvimento, vamos dizer assim, acontece também na puberdade, que é a ovulogênese. Apesar de ter início a formação dos óvulos lá no período uterino, né, a liberação desses ovócitos e tudo mais ocorre durante o período da puberdade. Ok, espero que tenham entendido. Beleza? Então vamos lá. Obrigada por assistirem essa aula. Qualquer dúvida, me pergunte no grupo. Vamos lá conversar um pouco, falar sobre o assunto, beleza? Não esqueça de ler o livro e fazer as atividades. Ficamos por aqui e até a próxima. Beijos, tchau!